E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir aí a intro do Tips and Tricks, mas vocês sabem que hoje não é dia de Tips and Tricks, hoje é dia de tutorial. E como vocês também sabem, quem acompanha bastante o canal, sabe que sempre que acaba uma temporada do Tips eu faço um tutorial ensinando a fazer a vinheta do Tips and Tricks. E chegou o dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de criação dessa intro que rolou nessa nossa sexta temporada do Tips and Tricks. E se você tem uma certa preguiça ou dificuldade de acompanhar o tutorial, não tem problema, eu tô deixando para download o projeto, até para vocês estudarem mesmo e verificarem com mais calma as coisas que eu fiz na vinheta original. Como vocês estão vendo aqui, eu cortei uma partezinha da vinheta e não tô colocando a música também, porque a música não era nossa, a música a gente comprou, então a gente não pode distribuir para vocês, tá ok? Mas espero que não tenha problemas e que vocês consigam estudar esse projetinho aí também, tá ok? E se você é um cara que usa pouco After Effects e tá querendo começar a aprender pra valer o programa, ou então se você nem sabe usar o After e tá a fim de começar, eu sugiro que você, antes de meter a cara num projeto avançado como esse, comece por um treinamento de After Effects. Eu vou deixar aí na descrição um cupom exclusivo pra você que tá vendo esse vídeo, pra você acessar o Me Ensina aí com 15% de desconto, tá? O Me Ensina aí é o nosso treinamento de After Effects. Então, clica no link aí embaixo pra você conhecer mais e usa o cupom que tá na descrição também pra você conseguir um descontinho, beleza? Mas vamos lá pro tutorial de hoje. Deixa eu explicar pra vocês como que funciona essa vinheta aqui. Basicamente, a gente tem vários elementos geométricos aqui em cena. Vocês podem ver essas bolinhas, vocês podem ver esses retângulos aqui, os xizinhos girando e tal. Tem algumas brincadeiras com a inversão de cores pela vinheta assim, em preto e branco, dá pra gente explorar bastante isso. Tem também algumas brincadeiras de animação de textos aqui, que é bastante simples de fazer. Tem essa parte aqui que é a mais louca da vinheta, pelo menos é a que eu mais curto, que eu vou te mostrar como que foi feito. E basicamente, tudo isso que vocês estão vendo aqui foi gerado através do Illustrator, tá? Então, inclusive eu tô mandando o projeto do Illustrator junto para vocês aí poderem abrir todos esses arquivos dentro do software de vocês, tá? E é claro, eu não vou ensinar vocês a montarem isso dentro do Illustrator porque não é nem minha área. Quem montou isso aqui foi o Bruno e quem sabe aí futuramente a gente traga alguma coisa relacionada a Illustrator, mas não é o momento, tá ok? Eu vou mostrar mais a parte de animação pra vocês. Não se preocupem que tá tudo aí pra vocês mexerem, tá? Mas ó, deixa eu mostrar pra vocês essa primeira parte da vinheta, que ela é dividida em duas cenas, né? Essa primeira ceninha aqui com os shapes e a segunda cena com a tipografia do Tips and Tricks. Basicamente, essa primeira parte da vinheta, os 5 segundos iniciais, essa daqui era a tela inicial que eu tinha para trabalhar. Esses ícones aqui soltos, essas bolinhas e tal, o fundo branco, e aí eu tinha que deixar a minha criatividade rolar aí para criar em cima dessa tela. E basicamente, algumas coisas que estão aqui eu mudei e fui alterando conforme o tempo ia passando aqui na vinheta, mas vamos começar já com algumas animações básicas que eu apliquei nessa vinheta, como por exemplo, esses xizinhos aqui, essas cruzinhas que estão na nossa tela. Tem várias aqui, algumas eu desabilitei, né, para não ficar muito poluído e reposicionei elas aqui também, para não ficar muito perto uma da outra, tá? Mais ou menos dessa forma aí. Basicamente, não há uma posição específica para cada um desses elementos, tá? Eu fui posicionando realmente de forma aleatória, sempre pensando nisso que eu estou falando para vocês, de não poluir demais a tela e manter as informações que precisam aparecer melhor, como por exemplo o texto, a tipografia ou as animações principais no centro com um certo fôlego aí para a gente poder visualizar, tá? Mas, ó, as animaçõezinhas que eu fiz aqui com esse xizinho, essa cruzinha, foram animações de rotação. Então a gente pode até revelar o parâmetro de rotação delas aqui, pressionando a tecla R e aplicando uma expressão. Aqui ninguém usa keyframe, aqui o negócio é expressão. Expressão é para os fortes. Então aperta Alt, clica aqui nesse cronômetrozinho do lado da expressão de rotação e coloca time asterisco 60. O que a gente está fazendo aqui? Estamos fazendo com que esse parâmetro aumente em 60 a cada segundo, tá? Então ó, ele vai rodando automático aqui como vocês estão vendo. Só que tem um X que está embaixo ali, ele está duplicado. Deixa eu ver qual que é, acho que é esse cara aqui. Deixa eu deletar ele. Aí, ó, dá uma olhada. Ele está girando ali. Se a gente quiser mais rápido, a gente aumenta esse valor, tipo 120. E ele gira mais rápido. E aí, para não ficar todo mundo girando para o mesmo lado, eu vou rotacionando eles para posições diferentes. Então, por exemplo, coloco aqui tipo time
asterisco, sei lá, menos 80. E aí ele vai girar para o lado contrário. Alguns outros eu coloco valores mais rápidos, né? Tipo time asterisco 150. Ele vai girar mais rápido. E aí fica sempre a seu critério. Uma coisa importante, o anchor point, né? Que é aquela mirazinha que a gente tem nas camadas, tem que estar sempre no centro. Para você ter certeza disso, pressione Ctrl Alt Home quando você selecionar a sua camada. E ele vai vir aqui para o centro. E vamos colocando aqui, ó, time. Esse eu vou colocar time vezes 100. O outro aqui eu vou colocar time vezes menos 90. E aí todos os nossos xizinhos aqui estão girando. Beleza, já é um começo. Já temos aí o início da nossa animação. Mas é claro que não se resume apenas a isso. Uma brincadeira que eu fiz aqui com essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, esse grid de bolinhas no centro da tela, eu fui reposicionando eles aleatoriamente conforme o tempo. Então, por exemplo, eu pegava aqui tipo 1 segundo da animação, cortava aqui, eu usei o atalho Alt, fecha colchetes para cortar. Depois eu dava um Ctrl D nesses caras, jogava eles aqui para cima e para frente. E aí eu vou reposicionando eles, tipo aqui eu jogo esse cara para cá e esse cara para cá. Depois eu dou outro Ctrl D, venho aqui no final, coloco esses carinhas em outras posições. Posso até, por exemplo, aumentar a escala de um deles, sei lá, colocar aqui em cima. Se eu quiser, de repente, colocar um terceiro aqui, eu posso também. Como eu falei para vocês, isso aqui é bastante aleatório, tá? E aí, olha o que vai acontecendo. Eles vão pulando de posição conforme o tempo vai passando. E isso é bem interessante. E aí você pode criar quantas vezes você quiser, tá? Vocês vão ver, inclusive, que essa vinheta não vai ficar muito igual à vinheta original do Chips, tá? Que é a que eu estou mandando para vocês baixarem. Mas é justamente essa a ideia, tá? É mostrar para vocês as diversas possibilidades que a gente tem dentro de um mesmo projeto, tá ok? Então, ó, vamos seguindo nessa mesma pegada aí de duplicar as coisas e reposicionar até o final ali da nossa timeline. Vou aumentar esse cara aqui também. E aí mais um para a gente encerrar. Tá aí, ó. E aí nós temos a seguinte animação aí desse grid com essas bolinhas. Olha lá que legal. Elas vão reposicionando. Você pode usar isso, tipo, pensando no ritmo da música. Inclusive o tutorial de semana passada foi sobre isso, né? Então vale bastante a pena você assistir. Se você quiser fazer com que elas reajam ao ritmo da música, é só você ir marcando as batidas, alguma coisa assim. E você vai reposicionando os takes delas conforme necessário, tá? E tá aí, já temos essas animações. Agora temos também essas barrinhas aqui que a gente pode fazer uma animação bem legal com elas, que eu uso o Linear Wipe para isso. Então vamos adicionar aqui, ó, o Transition Linear Wipe. Vou adicionar 2, inclusive. E aí o primeiro Linear Wipe aqui a gente vai fazer... Vamos colocar aqui primeiro o Wipe Angle em menos 90. E a gente vai fazer aqui, ó, esse valor vir de 100% a 0. Então vamos fazer uma animação aqui. Começa em 100%, avança até lá na frente. Coloca em 0. Pressiona a tecla U para você ver esses keyframes, tá? E aí nós temos essa animação. E aqui a gente já pode fazer ela começar a sair. Como que a gente faz isso? Usando aqui esse Linear Wipe 2 que está embaixo. Vamos ativar aqui o parâmetro de animação, avançar alguns keyframes e colocar em 100%. E aí nós temos isso daqui, ó. Bem legal, né? E se você quiser dar um joguinho um pouquinho mais legal para ela, você pode pressionar a tecla U para ver os keyframes. Pressiona F9 quando você selecionar todos eles. E você pode até brincar com o Graph Editor, se você quiser, para criar um desenho de gráfico mais diferente ainda e ter um resultado ainda mais legal, tá? Mas aí fica ao seu critério, olha lá que massa. E aí, para dar um pouquinho mais de dinâmica, eu também animo a posição dela. Clico aqui no Position, avanço até o final da animação e jogo ele um pouquinho mais para frente. Dou um F9 nesses caras e aí, ó, a gente tem essa animaçãozinha. Pode ser até um pouquinho mais forte se quiser. Vamos mudar o gráfico aqui. Olha lá que louco. Massa demais, né? E aí, pra gente não ter que repetir isso nessa barrinha de cima, você pode simplesmente desligar ela, dar um Ctrl D. E aí, em vez de você mudar a posição, já que a gente já animou a posição, você vai mudar o Anchor Point, tá? Aperta a tecla A para você ver o Anchor Point e reposiciona essa barrinha para onde você quiser. Tipo, se você quiser ela aqui em cima, ó, você deixa ela desincronizada, claro, né? Olha lá, ó. Fica legal pra caramba, você pode dar um Ctrl D, jogar ela mais para baixo com o Anchor Point sempre, para você não ter que refazer a animação da posição.
Isso aqui é tudo coisa para você ganhar tempo, já que você não vai precisar animar parâmetro de escala, nada que vai envolver o Anchor Point, você pode mudar isso. E aí você tem essas animações aqui da vinheta. Isso daqui é a base, tá? Agora entram as coisas que eu tive que criar direto no After Effects. Começando por aquela bolinha que a gente tem aqui, ó. Que surge uma bolinha e aí depois ela se transforma num quadrado. E depois troca de cor aqui o fundo, né? Vocês já vão entender esse lance da troca de cor. Eu vou deixar isso um pouco mais pro final, tá? Mas vamos fazer essa animação da bolinha com quadrado. E aí você pode desenhar uma bolinha, segura a tecla Shift para fazer uma bolinha perfeita. Pressiona Ctrl Alt Home e Ctrl Home logo em seguida para você centralizar essa bolinha. Aqui tem que ser atalho, tem que ser velocidade. E a animação que você vai fazer é uma animação de escala, que vai vir de 0% até 100%. Em tipo 12 frames, eu acho que é o ideal. Pressiona o F9, abre aqui o Graph Editor para você criar um desenho diferente. E aí, ó, você tem a animação da bolinha entrando. Na verdade, vou até aumentar um pouquinho mais, além do 100%, tipo 150%. Tá aí, ó. Bolinha surgiu. Eu dei uma puxadinha para ela começar a vinheta já com a bolinha quase inteira dentro do vídeo. E aí depois aqui na frente vai rolar mais um aumento de escala para virar o quadrado. Então a gente pode ativar aqui mais um keyframe. Vamos avançar alguns frames, tipo uns 10 frames. E aí você coloca, tipo, sei lá, 175%. Acho que um pouquinho mais, 200%. E aí a gente vai fazer um quadrado que é exatamente do tamanho desse círculo aqui. Como que a gente vai fazer isso? Usando aqui, ó, o Rectangle Tool. E aí você pode desenhar o quadrado aqui com a tecla Shift apertado. Não precisa ser um quadrado perfeitamente do tamanho da bolinha, tá? É só a gente usar isso de referência. E no caso, esse quadrado aqui, ele não é preenchido. Então a gente tira o preenchimento. Segurando a tecla Alt e clicando ali em cima. E vamos jogar o Stroke. Dessa vez o Stroke em preto. Pode aumentar e colocar tipo 15. Acho que até mais. 25, vamos ver. Aí, ó, 25 é legal. Diminuir aqui um pouquinho do tamanho do retângulo. E aí, ó, bem no momento em que a bolinha está crescendo, a gente pode até deixar um pouquinho mais rápido essa animação. E mudar aqui a animação no Graph Editor. Deixa eu dar um F9 e puxar esse cara pra cá assim. Opa! Tá aí, ó. Que ela vai crescer bem rapidinho. E aí no meio da animação a gente corta aqui pro retângulo. Olha lá. A animação ficou bastante seca porque o que a gente precisa fazer? Vamos linkar aqui o parenting desse retângulo para essa bolinha. Então, depois que tiver acabado a animação da bolinha, você linka o parenting dele aqui para cá. E aí, ó, ele vai seguir a animação da bolinha. E para não ficar esse corte esquisito, você tem que achar o principal ponto aqui onde a animação acontece. Então, se a gente olhar pelo Graph Editor, é mais fácil. Ó, bem aqui é o ápice da animação, o ápice da velocidade. Então, acho que o corte pode acontecer bem aqui da bolinha para o quadrado. E aí, ó, ele se transforma aqui no quadradinho. E depois a gente faz aquele corte para trocar as cores, né, para inverter as cores. E aí, porque o que eu vou mostrar para vocês agora? Como fazer aquele lance do textinho passando aqui dentro. Muito fácil. Primeiro, você vai dar um Ctrl D nesse retângulo aqui e vai ativar o preenchimento dele. Beleza, guarda ele aí. Agora, você pode até desativar ele e você vai pegar aqui a ferramenta de texto e vai escrever o seu texto. Aquele lá eu escrevi PR, deixa eu trocar a cor aqui para o preto, né, para eu ver. Vou pegar uma outra fonte aqui, tipo Futura. Não foi essa fonte que eu usei, mas não tem problema, tá? Então, ó, coloca aqui PR. Vou dar vários espaços aqui, ó. E vou colocar depois AE. Depois eu vou colocar o VP de Vegas Pro. Que é isso. Então aí a gente tem esses 3 textinhos aqui. Vou até aumentar a escalinha deles. E aí, ó, aqui a gente pode começar a nossa animação. Como que a gente vai fazer? A animação é com parâmetro de posição. Habilita aí a posição com P. E aí você vai começar com o PR fora da caixinha. Avança tipo uns 5 frames. E depois coloca ele dentro da caixinha. Para criar aquela pausa, você vai avançar mais uns 5 ou 6 frames. Vai criar um novo keyframe, não vai mudar nada. E avança mais uns frames depois e joga a próxima letra, que é o AE. Depois você vai fazer a mesma coisa. Avança alguns frames, cria um novo keyframe e depois mais um keyframe e você vai jogar a próxima letra. Tá aí.
E aí você terá essa animação aqui, ó. Bem quadradinho. É essa a ideia. Pode deixar o intervalo entre os keyframes aí bem próximo, tá? Pra gente ter essa animação meio robótica mesmo, porque é essa a ideia, é essa a estética mesmo, tá? Se você quiser jogar um F9zinho aí pra ter uma suavização um pouquinho maior, você pode colocar também. Mas vocês estão vendo que a gente consegue enxergar o restante do texto aqui quando ele está fora do quadrado, e isso não acontecia na intro. É bastante simples o que eu fiz. Peguei esse shape que a gente tinha duplicado lá, né, aquele quadrado preenchido. Esse carinha aqui de baixo, você joga um track matte e coloca em alpha matte. E aí, olha o que vai acontecer. Ele vai rodando ali dentro. Aí o grande desafio seu é deixar isso 100% centralizado aqui na cena. Isso é o mais complicado, tá? Porque você tem que ir bem no olhômetro mesmo, senão pode acabar ficando meio torto o negócio. Aí, beleza. Tá aí. A animação tá um pouco lenta, eu vou puxar esses caras, diminuir um pouquinho o intervalo entre eles. Tá aí, legal. Era mais ou menos o que a gente tinha lá na intro. Outra coisa que acontecia aqui no momento onde ia rolar essa animação é que, na verdade, a gente tinha uma pausa aqui, depois que ele vira esse quadrado. Então, eu vou jogar esse texto um pouquinho mais para frente. E aí, no momento em que cresce essa bolinha, esse quadradinho aqui, a gente dá um zoom na tela para embaçar esse background. Como que a gente faz isso? Vamos criar um novo objeto nulo. Vamos linkar todos esses caras aqui nesse objeto nulo. Todos mesmo, tá? Exceto esses dois aqui que já tem um link, né? Que já tem o parent aqui. Então a gente puxa esse cara para cá, liga ele no objeto nulo. E aí bem aqui a gente vai dar uma aumentada na escala desse objeto nulo. Bem aqui no momento em que vai entrar o primeiro textinho. Então bem aqui a gente pode dar um pouquinho de zoom. Dá um F9 aí para ter uma suavização. E aí, para criar a sensação de profundidade, a gente joga um Adjustment Layer. Vamos criar um novo Adjustment Layer. Coloca ele aqui embaixo da camada dos textos, tá? Para ele não ficar... Embaixo da camada do texto, não, embaixo do retângulo, desse quadradinho aqui do centro. E nele você vai aplicar um Blur. Deixa eu pegar aqui, pode ser um Fast Box Blur. E aí, bem no momento em que dá esse zoomzinho aqui, a gente aumenta aqui o Blur Radius. Coloca aí, tipo, 17%. Tá aí, ó. Deu zoom, desfocou o fundo. E aí, bem na hora que vai voltar, a gente pode repetir o processo. Só que dessa vez a gente inverte aqui a animação da escala. Vai de 109 para 100% e vem de 17%. Deixa eu pressionar a tecla U aqui para ver. Vem de 17% para 0%. Porque bem nesse momento aqui da vinheta, entram as letterboxes aqui em cima. E no momento em que entram as letterboxes, esse textinho aqui sai, esse quadradinho sai. Então vamos já cortar o quadradinho. Aqui você pode selecionar essas 3 camadas, que são as camadas desse quadrado com o texto, pressionar Alt e fecha colchetes. E aí você tem esse corte, ó, que ele vai sumir. Porque aqui vai entrar os letterboxes. Como que eu fiz os letterboxes? Com um retângulo simples aqui, ó. Tirar o stroke. Desenho um retângulo aqui no topo. Você pode dar um Ctrl D nesse retângulo e jogar ele embaixo. E você tem as letterboxes, tá? Aí para você deixar isso bem centralizadinho, vai também do seu olhômetro, ou se você quiser confiar nas ferramentas numéricas aqui do After Effects, tá? E para fazer a animação de entrada desses caras é bastante simples. Você joga esse Anchor Point aqui bem para a esquerda, anima aí o parâmetro de escala, desativa aqui a congruência de valores, coloca o valor de 0%, avança alguns frames e coloca em 100%. E em seguida faz o mesmo com esse cara aqui de baixo. Joga o Anchor Point lá para a esquerda, anima a escala, você pode até copiar esses caras aqui e jogar aqui em cima. E aí você terá isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha lá, ó. Entrou aqui os letterboxes. E assim que entram os letterboxes, a gente pode fazer aquela animação dos círculos, que é a parte mais da hora dessa vinheta. Que aí na hora que vai sumir esses carinhas aqui, do centro, começam a surgir as bolinhas aqui, que na verdade são só strokes. Vou mostrar para vocês como eu fiz. Cria aqui a Ellipse Tool, pega a Ellipse Tool no caso, né?
aumenta aqui o tamanho dela, cria um círculo perfeito, bota centralizado, você já sabe como fazer isso. Tira o preenchimento, joga um strokezinho, pode dar um Ctrl D, diminuir esse cara aí, colocar esse com preenchimento, pode aumentar ele depois e colocar ele sem preenchimento. Diminuir aí um pouquinho o tamanho do stroke. E aí mais um por último, a gente aumenta esse cara. Espera aí que o stroke ficou em 0, não é pra ficar em 0 não, é pra colocar tipo 10. 5 tá bom. E esse último aqui a gente coloca, vamos ver, 7. 7 é legal. E a animação desses caras é muito fácil mesmo. Eu usei o Radial Wipe, na verdade. Que é uma transiçãozinha que a gente tem aqui no After, que é a seguinte. Tá aqui em Transition, Radial Wipe. E aí você pode alterar simplesmente aqui, ó, o Transition Completion. Você muda aqui o valor do Wipe para Counterclockwise. E aí você anima de 100% a 0%. E aí você pode até copiar esses caras para os outros aqui de baixo. Não esquece de trocar sempre para Counterclockwise para a gente inverter a animação. E aí, ó, deixa isso um pouquinho desincronizado. E aí, bem no meio da animação deles, a gente pode remover esse letterbox. Então, a gente pode cortar, tipo aqui. E aí, o letterbox sai simplesmente cortando mesmo. E aí, depois que construiu esses círculos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse Shape Layer 7, que é o que está no centro, tá ok? E ele vai servir de base para a gente começar a próxima animação, que é a animação aquela bem doidona que foi criada 100% no Illustrator. Então, o que a gente vai fazer? Vamos animar aqui a escala desse cara. Pode jogar ele lá para cima para ele cobrir toda a tela. Que aí é isso que vai acontecer, ó. Ele vai surgir aqui. Pode dar um F9. E depois você vai pegar esse cara, vai dar um Ctrl D, vai jogar ele aqui para frente. Você vai mudar a cor dele para branco, tá? Você pega aqui a ferramentinha dele, muda aqui o fio para branco. Que aí o que vai acontecer? Olha lá, ó. Ele tem essas várias saídas. Depois você pode dar um Ctrl D, jogar ele mais para frente aqui e pintar de preto. Que aí, ó, são vários. Olha que louco. E nesse último aqui, na hora que está crescendo esse último, você pode cortar todo esse restante aqui, esses outros caras que a gente tinha criado, o Radial Wipe, tá? Que eles não vão ser mais necessários pra gente. Então tá lá, ó. E aí nesse último cara que veio crescendo, a gente vai colocar a animação daquele lance do Illustrator que tá aqui, ó. Essa compzinha aqui do Illustrator que eu tô abrindo pra vocês. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu pego essa camadinha que a gente tem aqui, ó, essa maior. Eu vou criar aqui um Shape from Vector Layer, que aí ele fica com os outlines. A gente pode aumentar o tamanho sem dó. Vamos copiar esse cara aqui para a nossa comp principal. E vamos começar ele com a escala de tipo 0% aqui no centro. E a animação que a gente vai fazer com ele é a seguinte. Você pode aumentar aqui a escala. Você ativa a animação da escala. E bem aqui pra frente você joga ele no máximo. Espera aí que ele não estava centralizado, agora está centralizado. Você pode aumentar bastante esse valor até esse círculo central dele ultrapassar aqui a nossa tela. Vocês percebam que não deu pra gente ver ele aqui, justamente porque a gente tem uma outra camadinha aqui embaixo, ó, que está em preto. E a gente também tem essa outra camada em preto aqui em cima, que está mais lenta do que a nossa animação. Então vamos jogar ela um pouquinho mais para lá. Vocês viram que a animação foi muito rápida, né? E ela ainda não saiu da nossa tela. Então vamos aumentar mais. Vou colocar tipo 10.000 aqui e ver o que acontece. Olha lá, ó, quase chegou no final. O que a gente vai fazer para essa animação não ficar ultra rápida? Você pode selecionar esses caras aqui, botão direito, e vem até Keyframe Assistant, Exponential Scale. E aí ele vai crescer com uma velocidade um pouco mais ok. Perceba que ainda está rápido, só que o que a gente pode fazer? Seleciona esses keyframes, pressiona Alt e arrasta eles para frente, para criar um intervalo um pouquinho maior. E aí você tem essa animação aí. Agora o grande lance é sincronizar essa animação com o restante da cena. Você pode dar uma puxadinha dele para cá, até ele começar a aparecer em cena. E aí, ó, a gente quase tem a nossa animação pronta.
Legal pra caramba, né? E aí pra gente finalizar, você pode diminuir um pouquinho a opacidade dele aqui no final, só pra ele ter um fade outzinho mais certo pra nossa animação. Que aí ele vai sair dessa forma. Bem massa, né? Então, vocês viram aí como foi simples. Foi só usar a escala exponencial e a gente tem aquela animação da vinheta do Chips, tá? Beleza. E aí o grande lance das inversões de cores que a gente tem na nossa vinheta, eu fiz usando um Adjustment Layer. Botão direito, New Adjustment Layer. E aí você pode adicionar aqui um Channel Invert. Você vai ver que vai inverter. E simplesmente você pega aqui e corta um pedacinho. Você fica com esse Adjustment Layerzinho aqui. E você adiciona quando você quiser inverter as cores. Tipo, aqui quando ele vira o quadrado, a gente pode colocar uma inversão. Olha lá. Depois aqui na frente, quando entram os letterboxes, a gente inverte esse cara. E depois mais uma aqui quando os letterboxes saem. Quer ver? Bem aqui, quando os letterboxes saem, a gente coloca essa inversão. Ela não está exatamente igual à vinheta do Chips, mas é só uma forma que a gente tem aí de distrair quem está assistindo para as animações que a gente está montando. Mas aí, ó, o conceito é basicamente esse para a primeira parte da vinheta. A grande diferença da segunda parte da vinheta, essa parte da identidade visual, eu fiz as mesmas animações do background, tá? O grande lance é esse quadrado aqui, esse contorno, que como vocês lembram aqui na vinheta, ele vem aparecendo aqui conforme o texto aparece no centro da cena. Basicamente, eu usei um stroke. Você cria aqui uma máscara em volta do seu quadrado, tá? Desse retângulo. Em volta não, né? Tenta ser o mais central possível. Não fecha esse retângulo, tá? Deixa ele quase fechando. E aí você vai aplicar aqui um Generate Stroke. Coloca aí o Brush Size bem grande. E troca aqui o Paint Style para Reveal Original Image. E você anima aqui o End, tá? Bastante simples. Anima o End. E aí você tem o retângulo. Foi um pouquinho mais rápido que eu fiz a animação de contorno. E basicamente, a animação de texto foi o mesmo esquema também daquela outra animação que a gente tinha feito lá das letrinhas dos softwares, né? Do PR, AE e VP. Então, ó, foi isso aqui. O textinho entrou aqui. Para fazer ele ficar bloqueado aqui a essa parte do retângulo, eu simplesmente desenhei aqui um retângulo com preenchimento e coloquei ele logo em cima aqui do meu texto. E depois mudei o Track Matte para Alpha Matte. E aí a gente tem o textinho entrando bem aqui. E aquela barra preta que passa invertendo as cores foi o mesmo esquema aqui do Adjustment Layer. Eu posso até copiar e colar ele aqui. E aí eu desenhei uma máscarazinha dessa forma aqui assim. E você simplesmente usa o parâmetro de posição para jogar ela aqui antes da cena e depois fora da cena. E o restante das coisas vocês viram como que eu fiz a animação lá no começo desse tutorial. Só você reproduzir para essa cena aqui também, que agora você já sabe como foi feito. O restante não tem muito segredo não, beleza? Essa é a vinheta do Tips and Tricks temporada de número 6. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e também de baixar o projeto aí para você estudar as técnicas que foram utilizadas nessa vinheta, tá ok? E se você ainda não é aluno do Me Ensina Aí, o nosso curso de After Effects, aproveita que eu estou deixando 15% de desconto para vocês aqui nesse tutorial, tá ok? O link está aí na descrição e o cupom também, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!